Neste vídeo, nós vamos falar sobre a obtenção das equações cinemáticas e dinâmicas para o modelo de uma aeronave, vista como um corpo rígido. Para tanto, vamos considerar, inicialmente, as equações cinemáticas. As equações cinemáticas são equações que relacionam posições e velocidades, sejam essas posições de translação e velocidade de translação, ou sejam posições angulares e velocidades angulares. Não há nenhuma expressão de força ou de momento nessas equações. Elas simplesmente relacionam variáveis com as suas derivadas temporais, respeitando as relações, a relação entre velocidade como a derivada da posição. Já as equações dinâmicas são aquelas em que nós expressamos as acelerações, sejam elas de translação ou angulares, em função das forças aplicadas, no caso das acelerações de translação, e em função dos momentos aplicados ao corpo rígido, no caso das acelerações angulares. E elas são expressões das leis de Newton, às vezes chamadas de leis de Newton-Euler. Muito bem, apenas recapitulando, existem duas transformações de coordenadas muito importantes que nós vimos nos vídeos anteriores, que são as transformações de vetores, de representações no referencial NED, tido como referencial inercial, para o referencial do corpo. Nós chamamos essa matriz de B. Essa matriz ela depende dos ângulos de Euler, o ângulo de arfagem, θ, o ângulo de rolamento, φ, e o ângulo de guinada, ψ. E a partir então do conhecimento da orientação espacial da aeronave, por meio do conhecimento dos seus ângulos de Euler, de arfagem, rolamento e guinada, nós conseguimos escrever essa matriz que nos permite representar vetores do referencial, sair de representações, vamos dizer assim, a partir de representações de vetores no referencial inercial, representar os mesmos vetores no referencial do corpo da aeronave. E a outra matriz de transformação de coordenadas é aquela que nos permite mudar, a partir da representação de um dado vetor no referencial do vento, nós podemos conseguir a sua representação no referencial do corpo da aeronave, considerando os ângulos de ataque, alfa, e o ângulo de derrapagem, beta. E essa matriz nós chamamos de S. Muito bem. Uma outra coisa importante, antes de nós darmos início à obtenção das equações de uma aeronave, considerando-a como um corpo rígido, é relembrar o que são matrizes de inércia e o que é momento angular. O momento angular de uma partícula, como indicado aqui, ele é o produto vetorial da posição da partícula pelo seu momento linear. V é a velocidade e R é a sua posição. Então, a contribuição da késima partícula ao momento angular total é dada por essa expressão aqui. Acontece que se essa partícula ela está girando, ela está presa a um corpo rígido, esse corpo rígido está girando, nós conseguimos escrever que a velocidade da partícula em relação ao centro de massa desse corpo rígido pode ser escrita como produto vetorial da velocidade angular pela posição da partícula em relação ao centro de massa. Sendo que essa velocidade angular é a velocidade angular de todo o corpo, por isso não há um índice K aqui. A ideia é que todo o corpo rígido, todas as partículas do corpo rígido, uma vez que esse corpo rígido esteja girando com velocidade angular ômega, as velocidades de quaisquer partículas podem ser escritas dessa maneira, como esse produto vetorial. Se nós substituirmos aqui, então, nós vemos que essa contribuição da késima partícula para o momento angular total
pode ser escrito como esse produto vetorial, em que aparece um outro produto vetorial aqui, ômega vec RK. Lembrando que o produto vetorial ele é anticomutativo, ou seja, quando nós trocamos a ordem, o sinal fica trocado, nós podemos reescrever essa contribuição da seguinte maneira. Trocar essa ordem aqui dentro vai dar um sinal menos, nós vamos colocar esse sinal menos aqui fora, então a gente consegue escrever isso aqui. E aqui então a gente tem esse produto vetorial interno e um outro produto vetorial. Como o produto vetorial não é associativo, caso fosse, né, nós poderíamos associar esse produto mais externo, vetorial, e descobriríamos que o resultado dessa operação seria zero, uma vez que um produto vetorial de um vetor por ele mesmo é zero. Mas o produto vetorial não é associativo, né? Nós não podemos mudar esses parênteses que tem aqui para parênteses relacionando os dois primeiros termos, né, e em seguida fazer o produto vetorial. Então nós precisamos considerar com mais cuidado essas operações. Como nós vimos em outro vídeo, qualquer produto vetorial ele pode ser representado de uma maneira matricial, ou seja, essa operação aqui interna ela poderia ser representada como uma operação de uma matriz especial formada com os elementos do vetor RK multiplicada, né, que multiplica, né, o vetor ômega. Né? Essa matriz, vamos escrever aqui embaixo, essa matriz função das coordenadas x, y e z do késimo ponto material no referencial do corpo da aeronave, como nós vimos em um outro vídeo, é uma matriz antissimétrica que corresponde a essa que eu estou escrevendo aqui. É uma matriz formada pelos elementos desse vetor que é o argumento dessa operação. Né? Podemos imaginar que isso aqui é como se fosse um operador. No momento que fazemos isso, percebemos também que conseguimos fazer o mesmo com esse outro produto vetorial. Então, essa expressão ela pode ser reescrita da seguinte maneira. A contribuição ao momento angular total da késima partícula será igual a... E esse produto mais externo também pode ser representado de maneira matricial. E quando fazemos isso, percebemos então que vamos ter essa matriz ao quadrado multiplicada por ΔM, né, com um sinal de menos, e tudo isso multiplica a velocidade angular ômega. Então essa é a contribuição da késima partícula. Se nós somarmos todas as contribuições, nós teremos o momento angular total. Então o momento angular total, vou chamar de H maiúsculo, né, se eu tivesse um conjunto enumerável de partículas, então eu faria uma soma em K dessas contribuições. E essa matriz resultante aqui nada mais é do que a matriz de inércia. E assim o momento angular total é igual à matriz de inércia J multiplicado pela velocidade angular. Sendo que os elementos da matriz de inércia são os elementos dessa matriz aqui ao quadrado, ou seja, ela multiplicada por ela mesma. Quando nós fazemos essa multiplicação, nós incorporamos esse somatório com todos os elementos de massa, nós temos essa expressão para a matriz J. A matriz de inércia, portanto, ela dependerá da distribuição de massa do corpo rígido. Afinal de contas, ela é formada, né, por esses somatórios aqui que dependem das coordenadas de cada um dos pontos materiais.
Nos seus elementos da diagonal principal da matriz, nós temos os momentos de inércia. Os momentos de inércia, eles dependem das distâncias dos pontos materiais a cada um dos eixos, né, ao quadrado. Então aqui nós temos a distância ao quadrado até o eixo x do elemento de massa, do késimo elemento de massa. Aqui a distância ao quadrado até o eixo y do késimo elemento de massa, e aqui a distância ao quadrado até o eixo z do késimo elemento de massa. Além dos momentos de inércia na diagonal principal, nós temos também na matriz de inércia os chamados produtos de inércia, que são esses que eu estou marcando aqui em verde. A matriz de inércia é também uma matriz simétrica. Esses elementos, os produtos de inércia xy, xz e yk, também aparecem aqui na parte inferior da diagonal principal da matriz. Uma coisa interessante em relação à matriz de inércia, principalmente no caso de aeronaves, é que, dada a simetria da aeronave, nós podemos ter vários elementos da matriz iguais a zero. Particularmente, nós teremos 4 elementos iguais a zero. Esse elemento aqui, esse produto de inércia, xy, e esse outro produto de inércia, yz, né? E, consequentemente, como a matriz é simétrica, esses dois elementos aqui também serão iguais a zero. Então teremos 4 elementos iguais a zero, né? E a matriz, para uma aeronave usual, que tem uma certa distribuição simétrica de massa, ela vai ser determinada por 4 valores, né? O produto de inércia xz e os momentos de inércia em relação ao eixo x, ao eixo y e ao eixo z. Para a gente ver por que esses produtos de inércia aqui vão ser iguais a zero, nós podemos considerar 3 vistas de uma aeronave típica, para a gente perceber como a simetria pode explicar, né, os produtos de inércia iguais a zero. Nessas 3 vistas de um Boeing 737, nós percebemos o seguinte. Vamos considerar aqui essa vista superior, que nós estamos olhando de cima. Então veja que, dado um elemento qualquer de massa, por exemplo, esse aqui, que tem coordenadas x e y, haverá um outro elemento de massa simétrico com a mesma coordenada x, mas com uma coordenada y que é menos a coordenada y do elemento de massa anterior. Então, no momento que nós fizermos o produto das coordenadas x e y desse primeiro elemento de massa, nós teremos o mesmo resultado para o produto, mas com sinal trocado, desse outro elemento de massa. Ao somá-los, haverá um cancelamento. Isso acontecerá, então, para todos os elementos de massa da aeronave, uma vez que ela é simétrica quando vista de cima ou de baixo, né, quando a gente olha pelo eixo Z. A mesma coisa acontece quando a gente olha pelo eixo X. Quando a gente olha pelo eixo X, a gente percebe essa simetria da aeronave. Essa simetria em relação ao eixo Z, né, a um plano, né, ao plano XZ. Se a gente olha, então, a partir da direção X, da mesma maneira, se eu tomar um elemento de massa aqui, na empenagem horizontal, eu terei um outro elemento de massa cujo produto das coordenadas y e z será o contrário, terá sinal contrário ao produto das coordenadas do primeiro elemento de massa considerado. E quando eu somar, então, as contribuições de todos os elementos de massa, dada essa simetria, né, que existe em relação ao plano XZ, eu terei o produto de inércia igual a zero. Já quando a gente olha pelo eixo Y, né, ou seja, olha a aeronave lateralmente, não existe mais uma simetria nem em relação ao plano XY, nem em relação ao plano YZ. Nós não temos mais essa simetria, então não há porquê o produto de inércia correspondente a XZ ser diferente de zero. Nós não temos para todos os elementos de massa possíveis, quando a aeronave é vista dessa maneira, um outro elemento de massa cujo produto das suas coordenadas
tem o mesmo valor absoluto, mas um sinal contrário. Isso já não acontece nessa vista. Por causa disso, então, a matriz de inércia de uma aeronave usual, ela tem essa expressão, né? Os momentos de inércia na diagonal principal e só o produto de inércia XZ possivelmente diferente de zero. Por que possivelmente diferente de zero? Em muitos casos, para fins de simplificação, considera-se que esse produto de inércia é zero, né? Ele, de qualquer forma, em geral, para as aeronaves usuais, ele é muito menor, né, em valor absoluto, né, o valor absoluto dessa quantidade aqui é muito menor do que os valores dos momentos de inércia em relação aos eixos principais do referencial do corpo. E é claro, aqui nós substituímos, ao invés de somatórios, nós temos integrais no caso de um corpo rígido que é formado por um conjunto não enumerável, né, de pontos materiais. Então, no lugar dos somatórios, dependendo de ΔM, nós substituímos por integrais. Essas integrais são integrais de volume, né? E aqui, cada elemento diferencial de massa, dm, é de fato a densidade, se a gente considerar uma densidade constante, multiplicado por dx, dy, dz. Né? Densidade, massa sobre volume, multiplicado por um elemento diferencial de volume, então nos dá o elemento diferencial de massa. De forma compacta, podemos representar as matrizes de inércia dessa maneira, e o objetivo desse slide é simplesmente mostrar que nós temos uma expressão fácil de ser obtida para a inversa da matriz de inércia. E a gente consegue mostrar também, não estamos fazendo isso aqui, mas que sempre haverá essa inversa, ou seja, o determinante da matriz de inércia é sempre diferente de zero. Uma vez que tenhamos feito essa revisão a respeito de momento angular, nós agora estamos em condições para desenvolvermos o modelo da aeronave vista como um corpo rígido, começando com as equações cinemáticas. Nas equações cinemáticas, nós estamos preocupados em relacionar velocidade com variação de posição sem a interveniência de forças e momentos, como nós já dissemos antes. Essa primeira equação, aqui mostrada, é uma equação para a taxa de variação das coordenadas do vetor posição no referencial NED. Então aqui a gente está dizendo como que é a variação da posição x em relação ao referencial inercial, a variação da posição y e a variação da posição z. Isso é igual a uma matriz de rotação do referencial ABC para o referencial NED vezes a expressão do vetor velocidade em relação à origem do referencial NED representado no referencial do corpo. Então, o que nós estamos fazendo, de fato, é simplesmente representando a velocidade da aeronave em relação à origem do referencial inercial, que está preso à superfície da Terra, mudando, né, a sua representação do referencial do corpo, que é V de ABC, aqui mostrado, né, através de uma matriz de rotação que é a transposta da matriz que nós escolhemos chamar de matriz B. Então, essa primeira equação é simplesmente isso, né? A segunda equação foi obtida no vídeo anterior, né? Nós mostramos que, dada essa matriz de rotação, R_NED_ABC, a taxa de variação temporal dos seus elementos respeita essa equação, em que ômega é uma matriz antissimétrica, né, associada ao produto vetorial, como nós vimos no vídeo anterior. É uma matriz formada pelas componentes da velocidade angular do corpo.
Essa também é uma equação cinemática, tendo em vista que nós estamos apenas relacionando os ângulos de Euler que aparecem nessa matriz B, né, os ângulos de Euler de arfagem, rolamento e guinada, θ, φ e ψ. Estamos apenas relacionando as taxas de variação desses ângulos às componentes P, Q e R da velocidade angular ômega no referencial, componentes essas da velocidade angular ômega representada no referencial do corpo da aeronave. Já para as equações dinâmicas, aquelas que envolvem forças externas e momentos e torques externos ou momentos, nós vamos usar a segunda lei de Newton, né, que nos diz que a taxa de variação do momento linear, como vista de um referencial inercial, é igual à força externa aplicada. Só que nós queremos representar a força, o vetor força, no referencial do corpo da aeronave. Então aqui a gente tem precisamente a situação que cobrimos no vídeo anterior. Nós queremos calcular a derivada temporal de um vetor em relação a um referencial inercial, mas representando esse resultado num referencial que pode estar girando, que é o referencial ABC do corpo da aeronave. E como nós vimos anteriormente, essa derivada temporal de um vetor em relação a um referencial parado, representado num referencial que gira, foi dada por essa expressão aqui. É igual à variação temporal das coordenadas do vetor no referencial que gira, mais a velocidade angular do referencial girante, produto vetorial com a expressão do vetor no referencial girante. Se a gente então isola a derivada de um lado da equação e passa os outros termos para o outro lado, e lembrando, né, que esse produto vetorial aqui pode ser representado de uma maneira matricial, né, ou seja, esse produto pode ser representado como uma matriz ômega maiúsculo, né, formada pelas componentes, como nós acabamos de mostrar, da velocidade angular. Esse produto vetorial se transforma nesse produto matricial. Nós conseguimos escrever, então, essa expressão final da taxa de variação dos elementos do vetor velocidade de translação em relação ao referencial inercial preso à superfície da Terra, né? Mas aqui são as derivadas das componentes dessa velocidade, ou seja, as acelerações, no referencial do corpo, né? Então, nós estamos então determinando a evolução da velocidade do centro de massa da aeronave em relação a uma origem no solo, né, a origem do referencial NED, mas das suas componentes, das componentes da representação dessa velocidade no referencial do corpo. E essas acelerações, evidentemente, dependem das forças externas aplicadas, aqui representadas, vetores esses representados no referencial do corpo, porque é muito mais fácil representar a maior parte das forças que atuam sobre a aeronave no referencial do corpo. Finalmente, em relação à dinâmica rotacional, nós sabemos também que essa da lei de Newton, às vezes chamada de lei de Newton-Euler, que o torque resultante é igual à derivada temporal do momento angular, ao invés de ser o momento linear. Só que essa derivada temporal ela tem que ser tomada em relação ao referencial inercial. Mas, novamente, nós queremos representar o resultado no referencial do corpo da aeronave, porque nós temos expressões mais simples para os torques, os vetores torque, representados no referencial da aeronave. Então, apesar da derivada temporal ser tomada em relação ao referencial inercial, tem que ser, né, para que a gente possa usar a segunda lei de Newton, nós queremos representar os resultados no referencial do corpo.
E aqui, novamente, a gente tem exatamente a mesma situação, portanto, nós queremos calcular a derivada temporal de uma quantidade vetorial, que é o momento angular, em relação a um referencial inercial, mas queremos representar um referencial que eventualmente pode estar girando, com uma velocidade ômega diferente de zero. Então nós temos a derivada do próprio vetor, então a gente tem a derivada dos elementos de j ômega ABC, mais, se nós assumirmos que a distribuição de massa permanece constante ao longo do tempo, a derivada temporal desse produto será simplesmente a matriz constante, né, já que não muda ao longo do tempo, matriz constante de inércia multiplicado pela derivada do vetor velocidade angular, que faltou uma seta com um pontinho, né, mais esse outro termo que aparece em função do fato de o referencial ABC ter velocidade angular diferente de zero. Aqui é interessante a gente notar que se J, se a matriz de inércia fosse igual a uma constante, digamos uma constante sigma vezes a matriz de identidade, essa contribuição seria zero, porque nós poderíamos então isolar essa constante sigma e teríamos o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, e nós sabemos que isso é igual a zero. Entretanto, como J, a matriz de inércia, ela é diferente de uma matriz diagonal com todos os elementos da diagonal iguais, esse produto J por ômega ABC dá como resultado um vetor que não necessariamente está na mesma direção de ômega ABC. E aí sim, o produto vetorial de dois vetores que não estão na mesma direção vai ser diferente de zero. Então nós temos que considerar esse termo. Finalmente, isolando de um lado J ômega ponto ABC e depois multiplicando à esquerda por J a menos 1, a inversa da matriz de inércia, nós temos essa expressão número 4 final, que mostra para nós a evolução das acelerações das velocidades angulares, né, a partir da expressão das acelerações P ponto, Q ponto e R ponto, as derivadas temporais das componentes da velocidade angular no referencial do corpo. Ou seja, essa equação diferencial ela irá dizer como as componentes P, Q e R vão evoluir ao longo do tempo em função dos torques externos aplicados.